nunca, né, galera? Quem nunca pulou uma genealogia na Bíblia só se tu ainda não leu a Bíblia? Porque quando chega numa genealogia, gente, você começa a ler aquele monte de nome que na verdade você nem consegue ler, né? Que é um monte de nome diferente e a vontade de pular é grande. Eu tenho certeza que você já pulou, porque eu também já pulei. Mas esse ano, depois de pular tanta genealogia na minha vida, eu comecei a fazer 3 técnicas que me ajudaram a tornar o estudo da genealogia, pasme, até interessante. E é isso que eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou Isabela e tô aqui pra gente aprender a Bíblia junto, passo a passo. Aproveita e já se inscreve nesse canal, porque além de eu ensinar várias técnicas que eu uso pra me ajudar no estudo da Bíblia, eu ainda tô lendo a Bíblia toda junto com vocês. Então você vai ver que tem uma playlist aqui no canal escrito Plano de Leitura, onde eu disponibilizei um plano de leitura que você pode fazer enquanto assiste os vídeos aqui do canal, porque toda segunda-feira vai ter vídeo específico sobre esse plano de leitura. Então eu tenho certeza que vai te ajudar demais se você se inscrever aqui no canal, e você também vai fazer parte dessa nossa comunidade que a gente está formando, de uma galera que tá querendo estudar a palavra de Deus, conhecer cada dia mais e crescer todo mundo junto. Agora bora lá para você ver o que são essas famosas, que é famosa só na minha cabeça, 3 técnicas. A primeira técnica, que eu já cheguei a mostrar para vocês no vídeo de como fazer anotações na Bíblia, é fazer esses anexos aqui de genealogias, com um resumo da genealogia dos principais personagens. Esse método aqui, inclusive, eu aprendi com a Sabrina, do Bíblia da Sabrina, lá no Instagram, e tem também vídeo aqui no YouTube. E aí ela deu essa dica que eu achei genial e me ajudou demais, e eu vou repassar ela aqui para vocês e mostrar como que eu fiz, como eu adaptei para mim, né? Eu não tenho ainda muitos anexos desse aqui, mas vou adicionando aos poucos. Eu tenho esse aqui de Adão, esse de Noé e Abraão, tem esse aqui de Jacó e tenho esse aqui de Moisés. E como que eu faço para fazer esses anexos? Eu tô ali lendo o meu texto da Bíblia do dia, sempre os textos têm a referência do personagem, quem é o pai dele, quantos filhos ele tem, o texto sempre vai jogando essas informações. E em dado momento, ele chega em um capítulo como esse aqui, ó, o capítulo 6 de Êxodo, que fala a genealogia de Moisés e Arão. E aí é aquela parte que dá vontade de a gente pular, porque tem um monte de nomes seguidos de nomes e filhos, e a gente não entende muito e dá vontade de pular, porque você fala assim, isso aqui não é muito relevante na história e tal, vou passar pra lá. Mas quando você para prestar atenção, as genealogias vão te ajudar muito a ligar uma história com a outra e entender de onde que aquele personagem surgiu. Vou mostrar pra vocês, a partir do que tá aqui, eu fiz essa genealogia aqui de Moisés. Só que o que está aqui no capítulo 6 já começa falando de Levi, depois Gerson e assim vai até chegar a Moisés. Mas da onde saiu Levi? No texto eu só tenho essas informações aqui para baixo, né? Mas como eu já fiz outras genealogias, eu já sei, chegando na genealogia de Jacó, que Levi era um dos filhos de Jacó. E fazendo genealogia de Jacó, eu sei que ele veio de Abraão. Aí eu volto lá na minha genealogia de Abraão e vejo essa ligação novamente. Lendo a genealogia de Abraão, eu vejo a ligação dele com Sem. Volto em Noé, sei que Sem é filho de Noé. Tá vendo como que rapidamente eu já revi várias histórias da Bíblia? Porque Noé é um nome bem conhecido pra gente. Então eu já sei que depois do dilúvio, Noé teve seus descendentes, teve Abraão, foi indo a história até chegar na história que eu tô lendo, que é a história de Moisés. Inclusive, é o que a gente leu para quem começou junto comigo o plano de leitura. Esses dias a gente leu a história aqui de Êxodo. Vou mostrar o plano de leitura para quem ainda não viu. Eu tô aqui já no dia 37, no dia que eu tô gravando esse vídeo. E ele tá disponível na descrição desse vídeo aqui. Tem tanto o plano de leitura quanto o vídeo onde eu explico como que você vai usar esse plano de leitura, que você pode começar a qualquer momento. É só você começar o plano de leitura e assistir nos vídeos aqui do canal, que você já vai ficar por dentro, já vai ter algumas explicações extras. Então fazer essas genealogias já economiza bastante tempo e economiza de a gente ficar gastando tanta energia para lembrar dos personagens, lembrar de onde ele saiu, que às vezes é até o que faz a gente desistir de ler ou a gente desanimar de ler, quando a gente lê e não entende, peraí, da onde que saiu esse cara? Por isso que é bom você ir lendo e ir fazendo esses anexos. Você não precisa nem colar na sua Bíblia se você não gosta, mas pega um caderninho e vai fazendo essas genealogias enquanto você vai lendo.
Essas partes aqui do Pentateuco, a gente tem esses personagens que se destacam mais, como Moisés, Abraão, próprio Arão, que estava sempre ali com Moisés. Mas quando a gente chega aqui em Reis e Crônicas, tem um outro tipo de genealogia que é muito importante para a gente conseguir entender o contexto do que a gente está lendo. E essa é a segunda técnica que eu quero mostrar para vocês. Eu comecei a fazer esse ano também a lista dos reis de Israel. Pela primeira vez eu fiz isso e eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? É muito legal, sério. Para eu fazer isso aqui na Bíblia, eu fui fazendo esses rascunhos aqui. Inclusive, eu já comecei a fazer esse rascunhozinho em Samuel, porque é onde já fala que o primeiro rei foi Saul, depois Davi, enfim. Só que aí o que eu fui fazendo? Enquanto eu li o livro de Reis, sempre que aparecia o nome de um novo rei, quantos anos ele reinou e quem o sucedeu, eu ia lá e anotava aqui no meu papelzinho. Lendo a história de Reis, a gente aprende que em certo momento o reino de Israel se dividiu em 2 reinos. E aí que a mágica de fazer anotações dessas genealogias ajuda demais, porque em dado momento o texto está falando sobre o rei do Reino do Norte. De repente, ele começa a falar sobre o rei do Reino do Sul. E além de você entender quem são eles, de onde eles vieram, você ainda tem que guardar se ele era rei do Norte, se ele era rei do Sul, se ele era legal, se ele não era. E fica muito difícil a gente guardar isso tudo e ainda concentrar na leitura. Por isso que eu fui fazendo isso cuidadosamente. Passava por cada capítulo, quando mencionava o nome de um rei, eu anotava o nome do rei, anotava de qual reino que ele era e anotava o tempo que ele reinou. E aí eu comecei a montar esse esqueminha aqui, ó. Você pode até dar um pause aí para você ler direitinho. Depois eu até quero fazer um arquivo para vocês mais detalhado quando eu acabar de fazer esse estudo, porque uma parte ainda tá no meu rascunho, porque são muitos reis. Mas olha só, os primeiros reis do povo de Israel. Então, o primeiro rei de todos foi Saul, ele reinou 42 anos, e aqui eu ainda anotei em qual verso que tá essa informação de quem que é o rei e quantos anos ele reinou. 1 Samuel 13:1. Inclusive tá até sem marcar, eu já vou marcar aqui com vocês. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Depois de Saul veio Davi. Davi reinou 40 anos. Depois de Davi, Salomão, que reinou 40 anos também. E aqui de onde eu tirei essa informação. Depois de Salomão, o reino se dividiu em 2. Aí eu coloquei aqui, Judá e Israel. Então lá em 1 Reis 14:21, falou quem que era o rei de Judá e quantos anos reinou. Em 1 Reis 14:20, falou quem era o rei de Israel, que era o reino do sul, o reino do norte. E aqui eu ainda fiz uma outra legendinha. Não ficou muito perfeito isso aqui do jeito que eu queria. Depois eu ainda quero fazer uma folha de anexo com mais espaço para eu escrever as informações, tipo numa linha do tempo, sabe? Que eu acho que vai ser bem legal. Quando eu fizer isso, eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas eu até cheguei a fazer essa legenda aqui, ó. Porque quando a Bíblia fala quem é o rei, quantos anos ele reinou, ela também costuma falar se ele fez um bom reinado ou não. Então eu fiz uma legenda. Quando tá de rosa, é porque ele foi bom. Quando tá de roxo, é porque ele fez o que era mal perante o Senhor, como a Bíblia sempre repete. Então, só de ver isso aqui, eu já consigo relembrar, ó, que em dado momento eles eram bons, depois os 2 eram ruins, depois, em certo momento, só o reino de Judá ficou com reinados bons, enquanto o reino do norte, que é o reino de Israel, tiveram reis que só fizeram o que era mal. E aqui eu até coloquei embaixo, ó, continua em, que é para eu escrever aqui do lado onde que eu continuei, porque ainda tem muito mais reis depois desses aqui. Então, além desse tipo de técnica aqui para estudar genealogias, me estudar aí formando um panorama, uma pintura geral de que rei que começou, qual rei que foi depois do outro, me relembrar se ele foi um rei legal ou não, me ajuda muito a entender também os profetas, porque sempre que a gente vai ler o livro dos profetas, fala assim, profeta fulano de tal, que viveu no tempo do rei tal. Em vez de eu ter que ficar procurando na minha Bíblia toda, gente, rei tal, quem que é esse rei tal, porque sinceramente eu não vou lembrar, porque são muitos reis e muitos versículos, é só eu vir aqui na minha genealogia linda, maravilhosa, e saber quem era o rei. Ah, tá, beleza, ele falou que é o rei fulano, o rei fulano que veio antes do tal e tal, tal, tal. Nossa, e esse rei fulano, ele fazia o que era mal, entendeu? Vou até dar um exemplo para vocês. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Vou mostrar para vocês aqui no meu rascunho, que eu ainda não passei a limpo, mas é a continuação aqui, ó. Então, estão aqui os reis, ó,
que mencionou ali em Isaías. Então, Isaías viveu na época desses reis aqui, ó. Outro exemplo aqui, ó, o livro do profeta Miqueias, mesma coisa. Palavra do Senhor que veio a Miqueias durante o reinado de Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá. Aí você vem lá no seu rascunho ou na sua folhinha, o que você tiver feito, e já consegue identificar a época onde Miqueias estava. Outra coisa, a história de Reis e Crônicas, ela se repete um pouco. Então, quando você acabar de ler Reis e você for ler Crônicas, você vai ver várias vezes repetindo os nomes de alguns desses reis. Então, se você chega lá e se depara com o nome de Josafá, por exemplo, você vem na genealogia dos reis e relembra quem é Josafá, se ele é do reino do sul, se ele é do reino do norte. Então, ajuda muito, gente, sério mesmo. Façam isso que vocês não vão se arrepender, vai começar a ficar tudo bem mais claro para vocês. E falando em Crônicas, a terceira técnica que eu quero mostrar é justamente em 1 Crônicas, que é um dos livros que a gente mais pula, né, gente? Fala a verdade aí pra mim nos comentários. Porque em Crônicas tem muita genealogia, ó. Tem capítulos inteiros, ó, só de genealogia, sem história nenhuma. E realmente é difícil de ler isso aqui, porque não tem história nenhuma, é só falando filho de fulano, tal. Então fica muito difícil de ler. O que eu comecei a fazer então quando eu cheguei aqui? Ao invés de só ler, eu comecei a fazer uma leitura dinâmica. Sempre que aparecia um nome já conhecido, que eu já tinha lido antes, sai mosquitinho do meu vídeo, sai. Eu venho aqui no aplicativo da Bíblia que eu já mostrei para vocês no vídeo aqui do canal, vou deixar linkado aí. Venho na lupa, pesquiso o nome desse personagem para que eu possa encontrar qual foi a primeira vez na Bíblia que aquele nome foi mencionado. Então, dando um exemplo aqui, nós temos Adão, primeiro nome ali da genealogia. Então, eu venho aqui e pesquiso Adão. E aí que a mágica acontece, porque nessa pesquisa você vai ter como resultado todos os versos da Bíblia em que aquele nome é mencionado, ou aquela palavra que você pesquisou. E como aparece por ordem, tem aqui que a primeira vez que esse nome apareceu foi em Gênesis 3:20. Aí eu venho aqui na minha genealogia, coloco uma bolinha e coloco Gênesis 3:20. E fui fazendo isso com vários nomes, tá vendo aqui, ó? Sete apareceu a primeira vez em Gênesis 4, Enos apareceu em Gênesis 5, e fui fazendo isso, ó. Então eu não fui simplesmente lendo, eu fui fazendo uma leitura dinâmica, fui tentando entrar ali dentro do texto mesmo, ter atenção com cada palavra. Porque se você só pega a genealogia e lê assim, ó, fica uma leitura tão chata que você acaba de ler e nem sabe o que você leu antes, porque não é uma história, é uma lista de nomes. Então, para que o meu estudo ficasse mais dinâmico, eu comecei a fazer isso. Inclusive, tem informações que você vai lendo e daqui a pouco você descobre não só a primeira vez que aquele nome apareceu, para que você saiba de onde que saiu aquela pessoa e associe com nomes conhecidos, por exemplo, como apareceu aqui Noé também, mas você consiga entender de onde saiu um certo povo. Olha que interessante, por exemplo, em Crônicas, a gente viu aqui os filhos de Cã, quando a gente continua lendo, vem falando que da descendência de Cã vieram os filisteus. E durante a história do povo de Israel, a gente sabe que os filisteus são um povo que brigou muito com o povo de Israel. E aqui você já consegue reconhecer que eles são descendentes de Cã. E aí, ligando já a técnica 3 com a técnica 1, se você fez a técnica 1, você vai se lembrar, opa, peraí, Cã? Ué, Cã é filho de Noé? Não, vamos lembrar. Aí você vai na sua genealogia de Noé. Ah, realmente, Cã é filho de Noé. Ou seja, você já está fazendo ligação lá de uma coisa que você leu em Gênesis com uma coisa que você está lendo aqui, ó, depois de passar várias páginas da Bíblia, com Crônicas. Aqui eu continuei a ler, e como eu já passei pelo livro de Êxodo, li lá também, eu já sei que esses povos que vem falando aqui, ó, os Jebuseus, Amorreus, Eveus, tal, eu até anotei aqui que é o povo que foi expulso da terra de Canaã antes do povo de Israel entrar lá, que é a terra prometida. E fazendo isso, na verdade, Crônicas não virou só, ai meu Deus, chegou a parte da Bíblia que tem genealogia. Virou, na verdade, nossa, agora então vamos revisar tudo que eu já li antes? Porque é literalmente o que tá aqui. Uma revisão de tudo que a gente viu antes, só que não em formato de história, mas sim em formato de árvore genealógica das pessoas que eu li anteriormente. Essas 3 técnicas que eu mostrei pra vocês, pode até parecer que ela vai te dar muito trabalho e que você vai
perder tempo, porque você vai ter que parar, escrever, fazer anexo, mas faça o teste, pegue uma genealogia e use essas técnicas que eu te mostrei e depois continua lendo a história. Você vai ver como que vai ficar muito mais fácil entender a história que você está lendo quando você entende quem é o personagem, de onde ele saiu, quem é a família dele, além de tornar a leitura da Bíblia para você muito mais dinâmica, mais fácil de você guardar, mais fácil de você revisar também, como eu já mostrei, e consequentemente mais fácil de você entender o que a palavra de Deus quer falar para você. E aí, você acha que tem alguma chance agora de você começar a gostar de genealogia? Comenta aqui embaixo, me fala. Comenta aqui qualquer coisa que você quiser, um emoji, que aí eu já vou entender que aquilo te ajudou. E deixa também o seu like. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso, tchau povo e até o próximo vídeo.